Olá, eu de novo. Boa noite a todos. Nós tínhamos iniciado uma conversa, mas parece que houve um probleminha técnico. Mas agora eu estou de volta. Então, voltando ao que a gente estava começando a explanar, vamos voltar do começo, porque parece-me que houve um problema técnico que não estava aparecendo na página, tá? Então, retomando. Problemas técnicos acontecem, né? O tema que eu escolhi para hoje está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Meu Reino Não é Desse Mundo. E os itens que nós vamos ver desse capítulo são os itens 4 e o item 8, que falam sobre a realeza terrena e a realeza de Jesus. Nós vamos começar vendo o item 8, que é uma realeza terrena. Esse item traz o relato de um espírito que se intitula, se identifica como sendo uma rainha de França. E que em sua condição de rainha terrena, ela teve tudo que uma rainha faz jus, materialmente falando. Ela teve posses e poder. Mas traz também a surpresa dessa rainha com a posição que ela se viu colocada quando ela chegou no plano espiritual após o desencarne, após a morte do corpo. E ela chegou no plano espiritual e teve uma surpresa imensa, porque tudo que ela considerava importante na Terra, no plano espiritual não servia para nada. Ela foi rainha aqui na Terra, mas ela não chegou no plano espiritual como rainha. E a surpresa maior é porque a realeza terrena, os reis e rainhas aqui da Terra, o trono de cada um, é transmitido na maioria das vezes por herança familiar. Então, para quem nasce numa família real, ter o poder, a riqueza, o orgulho do sangue nobre, né? Os súditos, e mais antigamente ainda, os escravos, isso tudo é visto por eles como naturalmente, como um direito seu. Ser servido em tudo, ter tudo a qualquer preço, é apenas uma consequência de se crer superior a tudo e a todos. Era nisso que a rainha acreditava. Mas quando ela desencarna e toma consciência dos verdadeiros valores espirituais, ela percebe o quanto ela estava equivocada em seus valores. E fica muito claro o seu desapontamento no modo de vida que ela levou aqui na Terra. E aí ela faz, digamos assim, um balanço da sua vida aqui na Terra. E aí ela nos diz o seguinte, eu vou ler o que ela nos diz. Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. O que foi que levei comigo da realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha eu fui entre os homens e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação!
Ó, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Isso foi o que a rainha compreendeu quando ela chegou no plano espiritual. E aqui ela faz 3 afirmações que nós devemos considerar. A primeira é que nos perdemos pelo orgulho. Quando ela diz, o orgulho me perdeu sobre a terra, é uma observação para que a gente considere que nós nos perdemos pelo orgulho na terra. Porque eu acho que todos nós já ouvimos aquela frase. Ele errou porque ele ficou cego de orgulho. Ou então, ele fez aquilo ou deixou de fazer aquilo porque ele estava cego de orgulho. E quando o orgulho nos cega, nós nos perdemos. E perdemos as grandes oportunidades de evoluir, de progredir enquanto estamos encarnados. Bom, a segunda coisa que ela fala e que a gente tem que considerar, que bens materiais e posição social ficam na terra. Gente, quem já viu alguém desencarnar e levar casa, carro, propriedade ou dinheiro com eles? Tudo fica aqui. Quem já viu alguém levar o título de rei, de conde, de outros títulos mais? Tudo fica aqui. E a terceira coisa que ela falou para a gente prestar atenção é a transitoriedade nossa e das grandezas da terra. Nós estamos aqui de passagem, transitando pela terra nesse momento. Mas daqui a pouco a gente vai mudar de morada. E mais adiante nós voltamos para cá. Só que nós voltamos com outro corpo, outra condição de vida, outro lugar. E se hoje a gente tem grandezas, na volta para cá, a gente pode não ter. É bem assim, não é? E aí, a conclusão que a rainha chegou no plano espiritual nos faz refletir muito. Olha a conclusão que ela chegou. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudesse guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podem abrir as portas dessa morada. Essa foi a conclusão que a rainha chegou. Mas eu disse que a gente ia falar de 2 itens. Esse da rainha era o item 8. Agora nós vamos voltar para o outro item, que é o item 4 do capítulo 2 do Evangelho. Esse item 4 é a realeza de Jesus. Esse item inicia fazendo uma afirmação e uma pergunta. A afirmação é a seguinte: o reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Essa é a afirmação. Desculpe. E a segunda, em seguida vem a pergunta. A pergunta é: mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? Será que Jesus teve uma realeza sobre a terra?
ou a realeza dele não é desse mundo mesmo, e ele só tem essa realeza que não é desse mundo? Bom, para a gente responder essa pergunta, nós temos que lembrar que, apesar de terem imputado o título de rei dos judeus a Jesus, né? Aqui na Terra, ele nunca teve nada que um rei terreno tem. Ele não teve ouro, nem prata, nem o poder de comandar grandes exércitos na conquista de vários vastos territórios, nem súditos impostos pela autoridade e muito menos escravos para servir. Jesus não teve nada disso. Mas Jesus tinha um outro tipo de poder, que era o de conquistar multidões de seguidores com as suas palavras ou com um simples olhar. Tal era a sua grandeza de alma. Mas depois da pergunta, vem uma descrição que vai nos mostrar no que consiste um título de moralmente falando. Porque no primeiro item que nós vimos da rainha mostrava o título de rei materialmente falando. Agora o Evangelho vai nos mostrar o tipo de rei moralmente falando. Vamos ver o que ele nos diz. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. E completa dizendo: essa realeza nasce do mérito pessoal. Ela é imperecível e é sempre abençoada pelas gerações futuras. Ora, se nós fizermos uma reflexão rápida sobre tudo isso, nós vamos ver que é a mais completa descrição do que foi Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Ele não exerceu o poder temporal, mas se colocou em primeiro lugar não em uma atividade, mas em incontáveis atividades, dominando o seu século e influenciando até hoje o progresso da humanidade. Isso não é a descrição de Jesus, gente? Mas na descrição diz ainda que o título é dado a quem, por seu gênio, se coloca em primeiro lugar em alguma atividade. Bom, gênio é sinônimo de caráter. E caráter, pelo dicionário, quer dizer traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo. E aí, fazendo um paralelo entre essa definição de caráter e da vida de Jesus, nós vamos ver que os traços psicológicos dele eram de perfeito equilíbrio. As suas qualidades eram as virtudes mais sublimes. O seu modo de ser o mais doce, o modo de sentir e de agir era do mais puro amor. É isso que vemos no caráter de Jesus.
E o Evangelho fecha a descrição dizendo: a realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar sobretudo depois da morte. E eu repito, é tudo isso que vemos em Jesus. Que ele continua reinando até hoje, mais de 2000 anos depois de ter deixado a terra pela morte do corpo. Bom, isso significa que Jesus tem sim uma realeza também sobre a terra. E quando ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem o consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus se referia aos verdadeiros valores da vida, aos únicos bens sólidos e duráveis. E o roteiro para a gente conseguir esses bens está no Evangelho de Jesus. O roteiro está todinho no Evangelho de Jesus. No capítulo 16 do Evangelho, item 9, nos traz a explicação sobre o que podemos considerar como a verdadeira propriedade. Porque quando ele diz os bens, os únicos bens sólidos, os verdadeiros bens e tudo mais, ele está se referindo ao que nós temos de nosso. Porque o que nós temos de matéria fica aqui no mundo da matéria. O que nós vamos levar? O que é nossa propriedade? O que nós temos de nosso para levar para o plano espiritual? Nesse capítulo 16, item 9, ele explica o que é a verdadeira propriedade de cada um de nós. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E mais à frente, continuando nesse mesmo item, ele diz: a sua posição futura depende do que houver adquirido no bem. No bem. Não será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E o que são as virtudes, senão as qualidades morais que cada um de nós adquirimos com a nossa vivência? E em seguida, no item 10, vem a complementação disso. Os bens da terra pertencem a Deus. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. É isso. Não temos nada de nosso a não ser a nossa inteligência, o nosso conhecimento e as nossas virtudes, que são as qualidades morais. Então, gente, por que ao invés da gente correr atrás de bens materiais que vão ficar aqui e não quer dizer nada pra gente perante Deus, a gente não faz uma parada e não vai atrás de instruir-nos
de adquirir conhecimentos, de adquirir qualidades morais. Então, a rainha, a nossa rainha, só percebeu essa diferença de valores depois que ela desencarnou. E então ela nos alerta, é um alerta dessa rainha, que se decepcionou consigo mesma. Ela nos alerta dizendo o seguinte: para preparar um lugar nesse reino, no reino dos céus ela está se referindo, né? São necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Esse é o alerta que a rainha nos dá. E aí a gente tem que parar e lembrar o que é cada uma dessas coisas que ela pede, que ela fala que é necessário para que a gente entre no reino dos céus. Começamos com a abnegação. A abnegação é o desprendimento, mas não só o desprendimento dos bens materiais, o desprendimento de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa atenção para com o próximo. Isso é a abnegação. Depois vem a humildade. A humildade é a virtude que a gente não gosta muito de parar para pensar, porque a humildade é a virtude que nos mostra as nossas fraquezas, o sentimento da nossa fraqueza, nos mostra o tamanho das nossas limitações e que nos pede a modéstia sobre as nossas ações. Precisamos disso para chegar bem no reino dos céus. A terceira é a caridade, a tão falada caridade. E o que é que nós entendemos por caridade? A caridade é o amor que move a busca efetiva do bem dos outros antes do nosso bem. Isso é a caridade. Eu vou fazer o bem para os outros antes de fazer bem para mim. E que muitas pessoas acham que isso é ser pouco inteligente, digamos assim, né? Não, não é ser pouco inteligente. É visar algo maior para a vida espiritual. E por fim vem a benevolência. A benevolência é a boa vontade para com alguém, a disposição habitual de ser agradável, gentil, delicado com o próximo. Que nos dias de hoje a gente tem grande dificuldade em fazer isso. Os valores foram tão invertidos que quando a gente pensa que fica tudo mais fácil quando a gente é delicado, gentil com as pessoas, se a gente tivesse essa convicção em todos os momentos, facilitaria muito a nossa vida e nos daria grandes méritos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Lembrando, o plano espiritual é a nossa verdadeira vida. Estamos aqui de passagem. Bom, e assim, gente, essa rainha desiludida com a maneira que ela viveu na Terra, nos mostra o que era
e o que ainda é o mais importante aos olhos de Deus, nosso Pai misericordioso. As virtudes, que são a riqueza do espírito e o tesouro do coração. As virtudes é o nosso tesouro do coração. É a riqueza que nós podemos levar para sempre. São as nossas virtudes. Bom, a rainha só teve essa percepção depois que ela desencarnou, depois da sua morte do corpo físico. Mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos chances. Porque nós temos essa doutrina consoladora que é o Espiritismo, que nos alerta que nós ainda temos tempo para rever os nossos valores, para mudar as nossas atitudes e começar a acumular a verdadeira fortuna, que é a que podemos levar conosco para sempre. O conhecimento, a inteligência e as qualidades morais, ninguém consegue nos roubar. Ninguém. A traça não rói, a ferrugem não... Como é que fala aqui? A ferrugem não consome e os ladrões não roubam. É disso que Jesus estava falando. Ele pede para a gente ajuntar isso. Inteligência, conhecimento e qualidade moral. E era isso, gente, a reflexão da noite. Espero que vocês tenham acompanhado e que tenham conseguido acompanhar o raciocínio da linha de pensamento para que cheguemos à conclusão de que nós precisamos aproveitar o tempo que temos aqui para mudarmos, para fazer a reforma íntima, para ter um olhar diferente para as dificuldades, principalmente nesse momento que está a humanidade atravessando. Precisamos muito mudar o nosso olhar para com as dificuldades. Temos que ver as oportunidades, as dificuldades como oportunidades de mudança. Mudar o nosso comportamento. É esse o objetivo maior. Porque quando a gente tenta mudar o comportamento para melhor, a gente está progredindo. A gente está evoluindo espiritualmente. Que Jesus nos abençoe, traga paz ao coração de todos nós neste momento difícil. Que tenhamos a fé em nosso Pai maior. Acreditemos que Deus está no comando de tudo e que não desampara nenhum de nós. Tenhamos fé em Deus, confiança no Mestre Jesus, em todos os nossos irmãos espirituais do bem que trabalham incansavelmente para o equilíbrio e a estabilidade emocional de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Que o vosso amor, Mestre Jesus, envolva a cada um dos irmãos em humanidade.
Demos graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos, meus queridos irmãos. E quem sabe a gente se encontra numa próxima oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos nós. Fiquem em paz.